Boa tarde a todos e a todas. O que me traz essa tribuna novamente é o ocorrido no último final de semana. A série de barbáries que a nossa cidade passou aqui no dia do clássico, que era para ser um jogo festivo, um clássico das duas maiores torcidas de Pernambuco. O futebol, que é um grande lazer para os pernambucanos, mas se transformou numa cena de crime. Eu trago alguns relatos a essa tribuna, e quem acompanha um pouco do nosso mandato sabe que a gente não vem falando disso de hoje. A gente vem discutindo o tema do futebol, da violência em dias de jogo de futebol já há algum tempo. Há algum tempo que a gente já critica a Federação Pernambucana, o seu presidente, Evandro Carvalho, mas dessa vez, além de mantermos essas críticas, nós precisamos também falar da falta de planejamento que houve para esse evento. A gente viu entrevistas do secretário de Defesa Social do Estado, onde ele não sabia se ele assumiu o erro ou se ele apontava culpados. O que se viu foi um grande erro de planejamento das forças de segurança do Estado. A gente viu que dois grupos organizados de marginais escondidos em camisa dos clubes puderam se enfrentar sem a polícia poder separar ou, ao menos, impedir que a violência fosse daquela magnitude. A gente vê que, numa tentativa de tapar o sol com a peneira, de esconder as falhas que o governo teve, houve uma medida drástica, uma medida sem pé nem cabeça para quem acompanha o futebol e para quem sabe dos problemas, de fazer 5 jogos pelos clubes, por todos os clubes, na verdade, de Pernambuco, sem a presença do seu torcedor, para que os clubes pudessem desenvolver um plano de segurança para só depois ter o público liberado. Ora, presidente do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão, presidente do Santa Cruz Futebol Clube, Bruno Rodrigues, presidente do Clube Náutico Capibaribe, Bruno Becker, viraram secretário de Estado. Eles vão criar um plano para conter a violência, não é no estádio dos seus clubes, porque não foi no estádio que aconteceu a violência. Aconteceu a mais de 5 quilômetros das redondezas do estádio. Então, o presidente do clube é responsável pela segurança nas ruas do Recife. A gente fica sem entender. Eu pude participar ao lado do vereador Rinaldo Júnior, que foi o autor da lei 19.137, 2023, que obriga os clubes sediados no Recife, aqueles que têm estádio, a colocarem o reconhecimento facial para ter o controle dos torcedores que frequentam os estádios. Eu pude ajudar o vereador Rinaldo a fazer essa lei, a discutir com os clubes, a discutir e ouvir as experiências em outros estados. E eu me lembro bem, vereador, que naquele momento o presidente da Federação Pernambucana, o senhor Evandro Carvalho, ele foi contra a lei. Ele tentou, inclusive, fazer com que a prefeitura vetasse o nosso projeto. Mas virou lei. Conversando com o promotor de justiça ligado aos esportes, conversando com o juiz do juizado torcedor, eles duvidaram que isso virasse lei. E virou lei. E a gente precisa agora que os clubes se adequem. O esporte já está em fase avançada. Ontem, o investidor do Santa Cruz disse que em 90 dias vai também adequar o Arruda a isso. E eu tenho certeza que essa casa aqui, através dessa lei, da lei de Vossa Excelência, a gente vai contribuir muito para a segurança dos clubes nos estádios. Mas, infelizmente, nós não temos o poder de organizar as forças de segurança do estádio para cuidar também dos arredores do estádio e toda a cidade. A governadora disse que tinham 650, 700 policiais investidos na ação
do jogo de futebol no Clássico das Multidões. E quando ela diz isso, ela não diz que são 700 policiais só no entorno do campo. É aquele policial que está lá no metrô, bem distante, já em São Lourenço, em Camaragibe, ele está fazendo parte desse quantitativo. E é um quantitativo muito baixo, quando a gente se trata de um clássico que leva 30 mil pessoas para o estádio, que tem que mexe com a emoção, mas sem sombra de dúvidas, tem gente envolvida que não é o bom torcedor. E são esses que a gente precisa combater. Não adianta trazer discursos rasos, midiáticos, que fazem respostas imediatas ao problema, mas que não solucionam o problema. Eu tenho diversas vezes participado aqui nessa tribuna, nesse microfone de aparte, no plenarinho, onde já fizemos aqui audiência pública, participando de audiência pública na Assembleia Legislativa, sempre para tratar do mesmo tema, para repetir as mesmas coisas. Não adianta proibir torcida organizada. Torcida organizada passou mais de 10 anos proibida de ir ao estádio. E a gente via a presença delas no estádio e a gente via confusão nas ruas. Não adianta fazer jogo de torcida única, porque não é no estádio que acontece a violência. Acontece a violência nos bairros onde são marcados para acontecerem os confrontos de torcida. E quando já teve jogo aqui de torcida única, a gente viu as torcidas se enfrentarem do mesmo jeito. O futebol é um espetáculo feito para o torcedor. Não tem sentido ter o espetáculo sem ter a presença da torcida. É ter uma sessão de filme no cinema sem ninguém poder assistir. Não tem sentido. Né? Então eu sou um defensor do futebol, eu sou um defensor do lazer futebol, e a gente precisa ter o futebol com as torcidas em campo. E para isso, a gente precisa que o Estado invista na segurança pública, podendo ir no ponto do problema. É a gente trazer as torcidas organizadas para dentro do problema, responsabilizando pelos crimes cometidos pelos seus associados. É a gente poder punir quem vai para a rua fazer baderna. A gente viu a quantidade de brigas, de confusões, quantos foram presos. Quantos daqueles já se envolveram em outros episódios de violência também e ainda não foram punidos. E essa impunidade é que traz esses vândalos para as ruas novamente. Eu quero deixar claro aqui, antes de ouvir os apartes, vereadores, que responsabilizo também o presidente da Federação Pernambucana, o senhor Evandro Carvalho, pela omissão na administração do futebol em Pernambuco. A Federação Pernambucana ela vem de 12 anos de superávit no seu balanço financeiro. Os clubes vivem com o pires na mão e a federação com o caixa cheio de dinheiro. A gente sabe que o Náutico vive um momento difícil, que o Santa vive um momento difícil, que o Sport tem uma condição melhor do que os outros dois, que os clubes do interior, principalmente, têm uma condição muito difícil de colocarem os seus times para jogar o campeonato pernambucano. Eu não vou nem falar dos campeonatos nacionais. E a federação ela podia ajudar, principalmente no quesito segurança, fazendo as adequações necessárias, aportando os recursos necessários, para que os clubes pudessem ter a capacidade de investir no reconhecimento facial, de ter um controle maior das entradas dos seus torcedores e de poder fazer uma ação integrada com as forças de segurança para a gente poder identificar esses criminosos que se fantasiam de torcedores. Então, a minha crítica continua ao presidente Evandro. Repito, tenho dito isso já há algum tempo, é preciso criar um grupo de trabalho para tratar do problema, não é para dar uma resposta imediata, sem pé nem cabeça. É tratar do problema. E esse grupo de trabalho ele tem que ser liderado pelo presidente da federação, pela entidade responsável por gerir o futebol no nosso estado. Evandro Carvalho sequer vai a jogo de futebol. É um presidente que não acompanha os times de Pernambuco. Santa Cruz Esporte, um clássico do Campeonato Pernambucano, ele devia estar dentro do campo, participando do evento, entendendo as suas peculiaridades,
o seu funcionamento, vivendo o futebol, sequer vai para jogo de futebol. Talvez, na final, por obrigação de ter que entregar uma taça, aparecer na filmagem ali, dando aquela repercussão na mídia, mas pouco cumpre o seu papel. É um presidente omisso, fraco e que está afundando o futebol pernambucano. Eu ouso dizer, os torcedores, por onde a gente passa, são só críticas à federação. E eu afirmo, sem medo de nenhuma punição jurídica, vereador Eduardo Moura. Evandro Carvalho é o coveiro do futebol pernambucano. Eu ouço a parte do vereador Hélio Guabiraba. Senhor presidente, queria parabenizar Vossa Excelência pelo tema trazido aqui hoje. E domingo, nesse episódio que aconteceu no Recife, eu estava no Arruda. Cheguei lá junto com a minha família às 14h15 e já sabia dos ocorridos, mas fiquei preocupado, muito preocupado. Depois do jogo, de assistir um clássico daquele, uma coisa linda, a bola rolando, policiamento pequeno no campo, não teve um problema dentro do campo, como nunca tem, né? Tudo que acontece é fora do estádio, de repente eu sou recebido a sua notícia da governadora proibindo minha entrada no campo, aquilo que eu mais amo, que eu mais gosto de fazer. Aí eu fiquei preocupado. 300, 400, 500 torcedores fora do estádio brigando. E a governadora não tem capacidade de resolver o problema de 500 pessoas fora do estádio. Aonde veio minha preocupação, presidente? Eu gosto do Galo da Madrugada. E vou para o Galo da Madrugada esse ano. Mas como é que eu vou com uma preocupação dessa? Que o governo do estado não tem como dar segurança a 500 pessoas que estão fazendo baderna na rua. A 500, como se diz na história, leprosos marginais, que deixa o futebol da gente de lado para brigar fora do estádio. Aí, como é que eu vou? 2 milhões de pessoas dar no Galo da Madrugada. Será que a governadora vai ter coragem de fazer aquilo que o Rio de Janeiro fez em 2018 para dar tranquilidade aos pernambucanos? Em 2018, o governo do Rio de Janeiro pediu intervenção federal para poder cuidar do Estado. Será que a governadora aqui vai ter hombridade, vai ter coragem, vai ter sensibilidade também de fazer isso, para garantir a integridade, para garantir a segurança da população de Pernambuco? Porque este acontecimento de sábado foi em alguns pontos da cidade, 10, 15, 20 bairros. Mas o Galo da Madrugada é no estado todo. E tem torcedor do Sport lá, do Náutico, do Santa Cruz, que vão se encontrar. Quem vai garantir nossa segurança? Governadora, está o recado dado para o vereador Hélio Guabiraba. Se a senhora não se sentir segura, faça como fez o Rio de Janeiro em 2018. Peça intervenção federal para garantir a segurança nossa, na nossa cidade e no estado de Pernambuco. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito é o vereador Fabiano Ferraz. Pode ceder os 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Antes de Vossa Excelência terminar esse seu discurso, queria informar aos parlamentares que, após a conclusão da fala do vereador Romerinho Jatobá, como chegamos no tempo regimental de encerramento da nossa reunião ordinária, encerraremos a nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a parte para o vereador. Acolho a parte do vereador Hélio Guabiraba e passo a parte do vereador Luiz Eustáquio. Vereador Romerinho Jatobá, a sua fala sobre esse tema da violência na nossa cidade, ela diz tudo o que essa casa poderia trazer. Na realidade, essa casa tem trabalhado, não é de hoje que a gente vai à tribuna desta casa, várias vezes eu já fui, para fazer a denúncia, mesmo não vivendo na questão do futebol, mas entendendo o que é o futebol, que ele representa para o povo da cidade do Recife, entendendo que essa violência está dando insegurança para as pessoas. Então, essa casa ela já discutiu bastante, você trouxe, inclusive, um projeto de lei do vereador Rinaldo Júnior, que é de grande valia para a nossa sociedade, que ele traz
para a nossa sociedade realmente algo que começa a poder ajudar na direção do que precisa ser feito. A gente sabe que a gente tem um limite do Recife, tem a Arena Pernambuco, que precisa avançar no Estado essa questão, mas a gente tem um limite do Recife, porém, precisa ser feito algo que garanta o direito das pessoas. E eu acho, vereador, que você também é presidente desse poder, a sua responsabilidade com o poder, eu não posso ter uma responsabilidade que é minha e passar para o presidente do poder. Eu não posso ser o governador do Estado, governadora do Estado, que tem a responsabilidade da segurança e dizer que a culpa é dos times de futebol, que a culpa é do presidente que tem que resolver e agora não tem mais a torcida. E aí o que acontece no fato desse? O que acontece é o seguinte, o investimento altíssimo que é feito e um prejuízo gigantesco seria gerado se não fosse a justiça do nosso Estado, que interviu de forma correta, corrigindo um erro muito grave de alguém que tenta passar a sua responsabilidade para o próximo. Não pode ser desse jeito. Eu acredito, inclusive, não, porque a culpa é porque a torcida vai no estádio, e aí porque ela tem um espaço que ela fica no estádio, e aí é conivência da direção, é conivência daqueles que estão ali à frente. Gente, se a segurança não consegue dar segurança ao povo do Recife para estar nos dias de jogos com segurança no seu município, imagina essas torcidas na pressão em cima do presidente do clube. Imagina a pressão que sofre o presidente dessas instituições. Como é que ele pode? Ah, não, a culpa é dele que acata. Toda vez que essas torcidas se rebelam contra os clubes, já aconteceu de quebrarem ônibus, de quebrarem espaços já aconteceu tudo isso. Então, a gente tem que entender que a responsabilidade de segurança não é do presidente dos clubes. Obrigado. Mas é da governadora do Estado. Ela é responsável e precisa garantir a segurança do povo do Recife e do povo de Pernambuco. Obrigado, vereador. Acolho a parte do vereador Luiz Eustáquio e já passo imediatamente para o vereador Chico Queiroz. Vereador Romero Jatobá, em primeiro lugar, agradeço por me dar essa oportunidade e também contribuir com Vossa Excelência na sua fala e que, quando subi à tribuna no pequeno expediente, falei e volto a falar que a responsabilidade é da governadora do Estado de Pernambuco pelo que aconteceu no sábado passado, dia 1º de fevereiro, onde o cidadão quer ir com sua família para o estádio de futebol para prestigiar e ver de perto o seu time de coração. E Vossa Excelência sabe que para dar segurança num evento desse tem que ter planejamento, coisa que a gente sabe que o governo de Pernambuco hoje é muito fraco para tomar decisões e partir para cima do problema. O problema da violência que houve, que aconteceu, não foi dentro do estádio, e sim fora do estádio. Então, parabéns a Vossa Excelência, e só vou finalizar dizendo a Vossa Excelência que estou com Vossa Excelência porque o coveiro tem que estar no cemitério, né, tratando os torcedores, pai de família, querendo acabar com o futebol pernambucano. Parabéns, Excelência. Obrigado, vereador. Eu quero reforçar dizendo que o discurso mais fácil e mais raso é dizer, vamos punir as organizadas. As organizadas estão punidas já há muito tempo. Santa Cruz, por exemplo, a Inferno Coral ela já não existe mais. Abriram um novo CNPJ e agora é Explosão Coral. E a confusão continua. CNPJ não dá paulada em ninguém, não sai na rua para brigar com ninguém. Quem sai são os CPFs. E são eles que a gente precisa descobrir, e mandar esses marginais para a cadeia.
Tá? Eu quero ouvir a parte do vereador Felipe Alecrim. Presidente Romerinho, só para acrescentar o discurso de Vossa Excelência e dizer que, de fato, nós precisamos coibir essas atrocidades, não tem outra palavra. Vandalismo é uma palavra pequena demais para se aplicar às cenas que nós vimos acontecer. Inclusive, eu moro bem próximo ali de onde aconteceu aqueles fatos e é uma coisa diabólica. A gente pode usar esse termo, é uma coisa diabólica. É impressionante Recife aparecer nos noticiários nacionais veiculando aquelas aberrações que a gente teve a oportunidade de presenciar. Lembro que, claro, a responsabilidade é tripartite, governo federal, estadual, municipal, todos eles precisam se envolver, que de fato não é o caminho a gente simplesmente proibir de que o torcedor vá a campo, de que o ambulante venda ali o seu produto. Nós precisamos, e a gestão da qualidade fala muito disso, atuar na causa básica, presidente, como Vossa Excelência bem colocou. O que é que precisa? A LEP, acho que a gente pode construir uma lei municipal aqui, banimento permanente das uniformizadas, fechar lojas, sedes e locais de reuniões, solicitar a exclusão das contas de todas as redes sociais das uniformizadas, proibir e caracterizar como crime permanente o uso de marca ou qualquer tipo de símbolo que faça alusão à marca dessas uniformes, camisa, boné, etc., etc. Em dia de jogos, presidente, caracteriza-se como crime grupos com 5 ou mais pessoas que se dirigam ao estádio, impedindo ou dificultando o livre trânsito dos demais, seja em vias, ruas, becos, vielas. Governo do Estado, em parceria com os clubes, investir na tecnologia, que hoje aqui em Recife é lei, né, mas vai se tornar obrigatório para que haja o reconhecimento facial. A gente vive hoje uma grave crise na segurança pública que toca o futebol, mas toca vários outros cenários e é preciso que haja uma atuação enérgica de todos os poderes. Por isso eu parabenizo Vossa Excelência por esse debate, porque nós precisamos transformar essa realidade, não é só no Recife, não, é no Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Acolho a parte de Vossa Excelência. Vereadora Ana Lúcia. Vereador presidente Romerinho Jatobá, Vossa Excelência traz a essa tribuna uma temática muito importante. Quem não ficou apavorado com as cenas de barbárie que aconteceu no último dia do clássico entre Santa Cruz e Sport? Mas eu quero resgatar aqui, trazer à memória de Vossas Excelências, que isso é uma problemática muito antiga. Eu fui gestora de escola, lidei diretamente com muitos adolescentes, inclusive líderes das torcidas. Foi na mesma escola no Pina que eu perdi um estudante, porque teve a sua cabeça rachada por um vaso sanitário arremessado de dentro do Arruda, e a coisa só cresceu. O problema das torcidas organizadas é simplesmente um problema não só da segurança pública, e aí eu não quero tirar a culpa da governadora, porque eu acho que quando o secretário, o Alessandro, diz que os policiais estavam na rua, ele deve ter visto isso em algum filme, porque quem estava na rua viu que não havia em nenhum momento a atuação da polícia. E quem aqui já viu como é que as torcidas se organizam, quem aqui já esteve acompanhando o itinerário dos ônibus, sabe o quanto o cidadão que está nas ruas, a cidadã, entra em pânico quando tem jogo de um clássico como esse do Santa Cruz do Sport. Você não consegue sequer circular pelas ruas, e se for mulher, nem se atreva. Eu sou de um tempo em que meu pai nos levava para os estádios de futebol para assistirmos os nossos jogos, dos nossos clubes, dos nossos times. Hoje, nenhuma família se atreve mais a estar dentro de um estádio de futebol para assistir um jogo, porque não se sente segura. Ainda é muito pior para as mulheres. Nós temos uma lei de autoria do nosso mandato, lei sancionada, presidente, que eu nunca vi a federação sequer cumprir, pelo menos naquelas propagandas, colocar ali uma mensagem de alusão à não violência contra nós mulheres dentro dos estádios de futebol. Então, por aí vai. É uma crise, né, que precisa ser compartilhada, como disse aqui o vereador Felipe Alecrim, com todos que fazem, principalmente com quem faz a segurança pública, com o pessoal do transporte coletivo, que simplesmente deixa a frota e aí o usuário ele é o atingido, porque eles surfam
em cima dos ônibus, eles atacam o usuário e acontece a barbárie que aconteceu. Mas eu queria aqui ressaltar o que as famílias pensam disso. Onde estão os pais desses meninos e meninas que fazem esse tipo de arruaça, que fazem esse tipo de crime e que depois a gente vê, inclusive, um dos que estão dentro de um hospital é filho de uma professora e ela está dizendo que o filho dela foi vítima de todo aquele contexto, mas eu pergunto, onde estão essas famílias quando esses meninos saem de casa não estavam dentro do estádio, para estar dentro da cidade, cometendo esse tipo de crime, não se preocupando com a outra família que vai ter a vítima dos seus filhos. Então, fica aqui uma reflexão para a gente pensar. É responsabilidade compartilhada de todos, mas principalmente da segurança pública e da federação, que precisa acordar, para não punir esse torcedor que já não vai mais para o estádio, mas que precisa ter esse direito garantido. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Eu acredito que a federação ela não tem se envolvido tanto nessa causa, porque o presidente, se quer vá a jogo, eu acho que ele pensa que nem confusão tem. Vereador Júnior de Cleto. Obrigado, Vossa Excelência, vereador Romerinho Jatobá. Fico feliz por trazer esse tema tão importante e quero dizer a Vossa Excelência que da noite do sábado para o domingo, eu acordei na madrugada devido aos vídeos que chegaram para mim e me acordei apavorado. Sonhei com todas aquelas cenas que aconteceu, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a governadora se apressou quando ela vai proibir as torcidas de frequentar o campo durante 5 jogos. Ela se apressou e o judiciário, de imediato, tira essa autoridade dela. Mais uma vez, ela é desmoralizada, realmente. Mas, Vossa Excelência, quando a gente aqui na casa fala de futebol, a gente lembra do Santa Cruz e lembra de Vossa Excelência. Tem a característica do futebol, do Santa Cruz, enfim. Então, parabéns pelo tema e estamos juntos. Obrigado, vereador. Acolho a parte de Vossa Excelência. E repito, a gente precisa cumprir com o nosso papel e a Câmara tem cumprido com o papel dela quando o tema é a violência nos estádios. A gente fez uma audiência pública aqui que teve muito debate, que teve a presença dos torcedores, porque eu participei de outras audiências públicas que estiveram as forças de segurança, estiveram os órgãos que são envolvidos na operação do jogo, mas senti falta do torcedor. E aqui a gente fez uma audiência pública que o torcedor esteve presente, podendo opinar, podendo dizer o que acontecia, quais eram as suas dores. E ontem, o presidente da federação, numa entrevista, disse que não participaria de audiências públicas escandalosas como houveram aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que quando ele fala aquilo, ele está pensando nas críticas que a gente tem feito e talvez ele veja como um escândalo, até ter ficado, Júnior, feito você ficou sem dormir, porque eu acho que ele nunca teve ninguém falando a verdade para os fatos que vem acontecendo no futebol. E a gente vai continuar aqui expondo a falta de decência na administração da Federação Pernambucana. Ele que durante a semana passou a semana toda, os áudios aí foram publicados pelos jornais, incentivando a violência, chamando os torcedores que estavam criticando a arbitragem de um jogo para resolver o problema na tapa, na bala, que as pessoas não tinham coragem, ficavam atrás de um telefone mandando mensagem. Esse é o tipo de comportamento que a gente não pode aceitar. E é por isso que eu estou entrando, de acordo com o Código de Justiça Desportiva, num pedido de afastamento através de uma notícia de fato, para que a gente possa afastar Evandro Carvalho das suas funções como presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Eu acho que isso vai passar naturalmente pelo Tribunal de Justiça Desportiva e que a gente chegue nesse dia, que com certeza será um dia de grande vitória para os amantes do futebol do nosso estado. Porque por onde eu ando, eu escuto muitas críticas a Evandro e não escuto ninguém elogiando esse pífio trabalho
que vem sendo feito por ele. Obrigado, boa tarde a todos.